Bem-vindo ao segundo episódio do podcast Mudança e hoje vamos falar aqui de 4 pilares muito importantes para o programa eleitoral deste movimento. Vamos falar de habitação, ordenamento do território, mobilidade e segurança aqui para Esposende. E vamos perceber o que é que este novo movimento, a mudança, propõe. E a primeira pergunta que eu faço ao Carlos, que é o candidato, é o rosto deste movimento, é: que diagnóstico é que faz da situação da habitação aqui do Concelho de Esposende? Qual é o diagnóstico que faz? Olá, Viva. Esposende é considerado um privilégio da natureza, mas isso tem um preço que se paga, que é, existe uma enorme pressão imobiliária no nosso concelho. Uma enorme pressão mesmo. A procura tem aumentado, os preços dispararam e a consequência é aquela que todos nós vemos. Os jovens não têm possibilidades de constituir família em Esposende porque a habitação é cara. As pessoas mais vulneráveis também não têm, porque a habitação é cara. Mesmo pessoas com rendimentos médios têm dificuldade. Portanto, têm dificuldade em ter acesso a uma habitação digna. E um concelho sem pessoas não tem futuro. É um problema que nós temos, sobre o qual nós temos que nos debruçar. Aliás, a habitação é mesmo um daqueles pilares, não é, que quando nós não temos isso assegurado, não é? Dificilmente conseguimos pensar ou prosperar, ou seja o que for, noutra área. E sendo assim, Carlos, que propostas é que vocês têm para tentar colmatar esta dificuldade que existe em encontrar casa? Temos que aumentar o parque habitacional público a preços acessíveis, com recurso a parcerias públicas e privadas. Temos que estudar as várias soluções. Temos que disponibilizar terrenos municipais a custos controlados para autoconstrução ou então para a construção de casas a preços moderados. Outra possibilidade também é apoiar o arrendamento jovem com programas de habitação acessível, com arrendamentos que nós chamamos com rendas moderadas. E também temos que incentivar a reabilitação urbana e temos também que abordar a questão dos prédios devolutos. Porque nós, aqui em Esposende, temos muitas casas. Nós temos também que nos debruçar sobre esse assunto, sobre a reabilitação e os prédios devolutos. E também temos que também apostar em soluções inovadoras. A inovação faz parte do nosso programa, como a construção de casas modulares, que estão agora, não é o futuro, já é o presente, que são mais rápidas de construir, são mais sustentáveis e são mais baratas. Portanto, temos que também pensar nessas soluções. Mas também é preciso, também para além de quando o Carlos fala em construir, também é importante pensar aqui naquela parte de todo um planeamento urbano, não é? Não vamos poder construir. Isso é fundamental, aliás. Isso é fundamental. Isso é um dos calcanhares daquilo que nós temos aqui neste momento em Esposende. O plano diretor municipal tem que ser revisto e temos que pensar não nele a 1 ano nem a 2, mas a 20, 30 anos. Nós temos que pensar neste futuro. Nós temos que deixar um legado para os vindouros, como deixaram a nós nos anos 90. Portanto, não podemos falar apenas de casas, temos que falar de planeamentos. E planear é proteger, ao fim e ao cabo, o futuro. Proteger o território e as pessoas. E temos, como digo, pensar em Esposende a 20 ou 30 anos. Por exemplo, a Marginal foi pensada há 40 ou 50 anos e hoje temos a nossa Marginal e temos todo o crescimento urbano. E as regras têm que ser claras e estáveis. E não podemos continuar a assistir a uma expansão pouco planeada. Isto tem que ter regras e temos que saber para onde é que vamos. O futuro exige um ordenamento que respeite a nossa paisagem. Nós não podemos matar a nossa galinha de ovos de ouro, que é Esposende como privilégio da natureza. Temos que valorizar o centro histórico, temos que preservar os espaços naturais e também temos que manter os espaços verdes. E é isso que temos que fazer. E com acessos básicos e infraestruturas básicas, como por exemplo o saneamento para atrair famílias. Nós temos que atrair as jovens famílias, senão não temos futuro. Portanto, a Câmara tem que garantir que viver em Esposende é possível para quem cá nasceu, não só para quem cá vem investir. Porque hoje em dia a habitação é vista como investimento, está a competir com as pessoas que querem viver. E a habitação é um direito que todos nós temos e uma habitação com dignidade. É um dos problemas que nós temos neste momento em Esposende. Essa realmente é uma questão muito, muito pertinente, que é o facto de, hoje em dia parece que as nossas cidades em Portugal são cidades, lá está, para investir. Isto é tudo muito bonito para quem vem para cá, mas para quem vive cá não é assim. Nós queremos que as pessoas sejam atraídas por este concelho. Mas temos que pensar nas pessoas que estão cá. E quando se fala de planeamento, não é só construir casas, temos que criar novas vias habilitantes, temos que pensar de uma forma coordenada com todos os intervenientes para onde é que nós queremos ir. Uma das coisas que o vosso projeto, o vosso movimento, a mudança, defende é uma ligação ferroviária até Esposende.
Daqui a 30 anos ou 40 anos, Esposende está ligado num tecido urbano contínuo com Viana e com o Povo e com o Porto. Ninguém tem dúvidas disso. Nós não podemos ficar uma ilha. Nós temos de ter ligado. E o futuro não são os automóveis. Quais são as vantagens? As vantagens são em termos de economia, em termos de sustentabilidade, em termos de tempo e em termos de clima. E é que o futuro não está no transporte individual. O comboio, a linha férrea, é o futuro, não é para 20 ou 30 anos. Portanto, nós temos que pensar nisso e temos que chamar a atenção das autoridades. Não é a Câmara que vai fazer, mas vamos fazer pressão para que isso aconteça. E não é só a ligação à Póvoa. Nós estamos numa posição privilegiada entre a Póvoa e Viana. Também é do interesse de Viana e também do interesse de Barcelos. Portanto, nós temos que pensar nisso. Se ninguém pensar nisso, ninguém faz. É preciso lá estar a fazer essa pressão. E chamar a atenção para... O metro do Porto foi pensado 20 ou 30 anos de estar no terreno. É isso. Se nós não ousarmos sonhar, nunca iremos fazer nada. Ou seja, é um projeto que lá está, também não se faz em 4 anos, mas que vocês nestes 4 anos, se forem eleitos, têm mesmo que fazer pressão para que isso aconteça. Para que, lá está, como diz o Carlos, tem de ser pensado 10, 20 anos à frente. Aliás, no princípio do século XX, isso no Diário do Governo, na altura chamava Diário do Governo, que era a linha férrea da Senhora da Hora até Esposende. E a linha férrea até Barcelos. Não passou porque não houve investimento económico na altura. Mas temos que repensar nessa situação. No entanto, uma das perguntas que lhe podem surgir, se por acaso alguém na rua lhe perguntasse é: ok, muito bem, Carlos, isto é muito bonito, estamos a falar aqui de uma linha ferroviária, mas estamos a falar de 10, 20 anos à frente, agora? O que é que se pode fazer agora pela mobilidade no dia-a-dia aqui em Esposende? Forjães, Rio Tinto, Vila Chá, Fonte Boa têm que ter transportes, isso é o que se chama coesão territorial, têm que ter facilidade de transportes para chegar até Esposende e a outros sítios. Portanto, eu defendo uma via circular intrafreguesias, intraconcelhia. Temos que melhorar as ligações de transportes, não só apenas na altura das escolas, mas fora das alturas das escolas, quer às freguesias, quer ao centro, quer às zonas industriais. Nós temos que incentivar o uso de transportes públicos, mas as pessoas só usam os transportes públicos se eles tiverem, isto é uma pescadinha da boca, se houver disponibilidade. Se não houver disponibilidade, as pessoas não... Como é que se tem essa disponibilidade? É investir. Isso é um investimento com futuro. É investir nessas linhas, na linha circular, nos transportes rodoviários, enquanto não tivermos no caso de intraconcelhia, transportes rodoviários. No caso da ligação do concelho com outros concelhos, temos que apostar no transporte rodoviário nesta fase, mas temos que pensar e investir e chamar a atenção das autoridades do governo para esta possibilidade, juntamente com outros municípios, juntos somos mais fortes para fazermos esse investimento. É um investimento com futuro, um investimento, toda a gente fala de sustentabilidade. Hoje em dia, vai-se pela Europa, o transporte ferroviário está em expansão. Nós estamos atrasados 20, 30 anos, andamos a dar cabo dos nossos transportes ferroviários e estamos agora outra vez a correr atrás do prejuízo. Nunca devia ter sido feito isso. Portanto, nós, Esposende, tem que fazer esse papel. E o facto de haver também essas infraestruturas, não é, como a linha ferroviária, também pode fazer com que atraia mais investimento. Sem dúvida, nós estamos muito perto do Porto de Leixões, estamos muito perto do Porto de Viana do Castelo. A linha ferroviária não é só para passageiros, é para o comércio, para o investimento, para as indústrias. Isso é uma infraestrutura vital. E investimento cria também mais oportunidades de emprego. Exatamente, sem dúvidas nenhumas. Não é? Melhorias no que respeita às condições de sem dúvida. Financeiras. E nós temos a nossa posição geoestratégica muito boa. Litoral, perto dos grandes centros, temos a que estar conectados, porque senão ficamos mesmo uma ilha. O Carlos nota-se que tem aqui uma preocupação com o ambiente, com a sustentabilidade. Falou aqui da parte da linha ferroviária, que tinha a ver com o clima também, porque falou da preocupação de as pessoas utilizarem cada vez mais os transportes públicos. Para além destas estratégias, existe algo também mais pensado também para combater este uso de cada pessoa utilizar o seu próprio veículo, não é? E utilizar cada vez mais transportes públicos e, por exemplo, bicicletas? Sim, temos que promover nós somos um concelho plano, a não ser as freguesias do interior como Vila Chá, Forjães, mas são um terreno plano propício ao uso da bicicleta. Mas isso passa pelo atrair dos jovens para o uso da bicicleta.
A mim custa muitas vezes ver ali junto à escola, de manhã, quando eu passo, os pais todos a deixarem os miúdos na escola com os automóveis. Temos que começar a incentivar o uso das bicicletas pelos mais jovens, criar corredores próprios. Temos que incentivar, portanto, o uso da bicicleta e dos percursos pedonais. Isso começa pela educação. É normal que os pais tenham um bocadinho, os familiares têm um bocadinho de receio da bicicleta por causa da estrada, por causa Mas tem que haver segurança. Quando se fala de uso de bicicleta, é em vias próprias e seguras e vigiadas. Isso é um planeamento que temos que fazer. Nós temos que incentivar o uso de bicicletas, o uso dos percursos pedestres, temos que incentivar o uso de transportes não poluentes. Isso é o futuro, não temos outra hipótese. Mas essas bicicletas seriam disponibilizadas pelo município ou são uma parte bicicletas? não, outra parte sim. Os carros também são disponibilizados pelo município. Claro. Isso é uma componente misto, não é? Como se as pessoas sentirem que têm um parque de estacionamento para bicicletas, que têm vias, vão começar a usar. Sim, ainda para mais com o clima que vocês têm aqui, à beira da praia, não é? Mas lá está, o fator segurança é muito importante. Mas antes de voltar à segurança, deixe-me só dizer que há outros problemas que temos que resolver, que são os estacionamentos. Os carros vão continuar a existir. Temos que promover, se calhar, o estacionamento pago, para aumentar o comércio, para que não sejam ocupados durante todo o dia, e temos que pensar em parques subterrâneos em Esposende e mesmo em Fão e na Apulia. Tem que se fazer um estudo e eu penso que será viável e será economicamente viável. Temos que pensar nessa solução. Portanto, em termos de mobilidade, temos que pensar nisso. Em termos de segurança, o município de Esposende é um concelho, em termos globais, é um concelho seguro, mas não nos podemos aliar de alguns factos que aconteceram. Eu acho que temos primeiro pensar nos reforços operacionais da GNR que temos. Nitidamente, eles trabalham com poucos recursos humanos, fazem o que podem, mas temos que apostar nisso. Mas isto é um problema a nível nacional. Temos que avaliar a possibilidade de termos ou não e complementar a atividade da GNR com a Polícia de Segurança Pública. Vamos ver se é possível. Se não, a Polícia Municipal poderá surgir como uma opção. Temos essa possibilidade, temos essa prerrogativa e temos que pensar todos nós como municípios se vale a pena ou não avançar. Há municípios que dizem que sim, que valeu a pena, só temos que aprender com os outros. E se vale a pena, e temos que somar os prós e os contras, e se for preciso avançaremos para isso. Além de outras medidas, como estimular o comércio local, se tem pessoas... Um local que não é frequentado torna-se menos seguro. Sem dúvida. É importante estimular o comércio local para as pessoas circularem e também programas e também a videovigilância nos locais que for necessário. Como é que se pode estimular? E acima de tudo, a polícia, o mais importante é ter uma polícia de proximidade. As pessoas têm proximidade. É isso que é importante. E visibilidade. Eu ia dizer isso, ou seja, é preciso que andem na rua, que as pessoas vejam que realmente ela existe, não é? É uma das coisas que, aliás, como no outro dia estava a falar com algumas pessoas ligadas à GNR, muitos dos efetivos estão a fazer trabalho administrativo, pode ser feito por civis. Nós temos que voltar a ter os nossos operacionais da GNR na rua. Que é isso que eles gostam de fazer, foram por isso que eles foram treinados e foram educados. O contacto, olha, estamos a falar de proximidade, é isso que é importante. É aquela ideia de que hoje em dia as pessoas gostam de ver o Guarda Nacional Republicano ou o polícia na rua. Dá-lhes segurança. Há um ditado que aplica-se aqui um bocadinho mais a outros aspectos da vida, mas que diz que aquilo que os olhos não veem, o coração não sente. É verdade. Não é verdade? E se nós não vemos a polícia... É verdade. Houve uma altura que não se via e sentíamos seguros, mas neste momento a tendência está a aumentar. Temos que os ver. Ora, nem mais. Temos mesmo que ver. Eles existem, eles estão aqui. E sem segurança não há liberdade. Isso é fundamental. Isto é um ciclo vicioso. As pessoas não andam na rua porque não se sentem seguras. O comércio não há. Portanto, é importante voltar a ter a sensação de segurança. Ainda aqui na parte de... Agora vou-lhe fazer perguntas que têm a ver com estes 4 pilares que são muito importantes. De certeza que o Carlos já andou na rua, já contactou com pessoas. Relativamente a estes 4 aspectos que estamos aqui a falar, o que é que as pessoas mais lhe dizem? Que reclamações é que fazem? Que dicas ou sugestões lhe fazem e que vocês também contemplaram isso no vosso programa? O que mais as pessoas falam de uma forma pública é da mobilidade e também do estacionamento e da segurança. Especialmente nos últimos tempos, devido aos acontecimentos que nós observamos nos últimos tempos. Mas, sem dúvida, o que preocupa mais as pessoas, de uma forma não tão expressiva, é a habitação. E nós temos eu conheço vários casos de jovens de Esposende que foram viver para outros concelhos. Portanto, nós temos que travar essa fuga
de jovens, de famílias jovens, porque vamos pagar a fatura mais tarde. Temos que investir mesmo nisso. E para terminarmos, qual é a palavra-chave para estes 4 pilares? A palavra-chave para estes 4 pilares é: confiem em nós, o momento é agora, conto convosco, contem connosco. Obrigada.